Olá, meu nome é Ana e hoje eu tô aqui para contar a minha experiência com falar em línguas. Bom, ano passado foi um ano muito desafiador para mim e depois que eu fui mandada embora do meu trabalho, eu fiquei muito mal. Assim, fiquei bem triste, né? Porque eu sabia que eu tinha que recomeçar e recomeçar não é fácil, né? Então, é bem difícil. Eu fiquei muito mal mesmo, assim, de quando você acorda, assim, acordar bem cansada, sabe? Eu já acordava cansada, eu ia dormir cansada, eu tava, assim, sem forças pra nada. E, não sei, não lembrava, assim, onde tirar forças pra poder continuar. E, assim, depois de anos de luta, assim, porque eu fiquei muito tempo, assim, no deserto. E finalmente, quando eu achei que eu ia vencer, né, que eu ia conseguir minha vitória, a minha vitória não veio. E quando ela não veio, aquilo foi bem difícil pra mim. E pra eu poder começar, foi bem complicado. Então eu sabia que não tinha forças pra continuar ali. E eu acordava cansada, ia dormir cansada, sempre tava chorando, sempre. E voltando assim, lembrando tudo que eu passei ano passado, que foi o pior ano da minha vida, eu não sei como eu consegui me recuperar de tudo aquilo, porque eu estava muito, muito mal mesmo. A ponto assim de, como eu posso falar, de não ter forças nem pra viver, sabe? Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Preciso fazer alguma coisa. Então foi quando eu lembrei de um vídeo do Theo Hayashi, que ele falava assim que ele sempre orou muito em línguas mesmo, e quando você ora em línguas, você edifica, né? Você vai formando um homem interior. Ele sempre falou isso, e eu falei assim, bom, eu nunca tentei, né? Já falava em línguas assim, mas nunca ficava assim horas e horas orando, como o pastor tinha falado pra gente fazer, né? Assim, eu não tenho que perder, né? Sim, eu falo em línguas, mas eu não falo por horas, então eu vou testar. Então eu comecei a orar ali 1 hora, depois no outro dia eu orava uma e meia, 1h30, e foi aumentando, né? Até que cheguei a 2 horas, 2h30, e foi passando, né? Uma semana, 2 semanas, e eu comecei a perceber que eu comecei a melhorar, sabe? Que eu já estava orando a minha oração normal, assim, específica, mas eu não ficava ali gastando tempo e tempo em oração em línguas. E quando eu comecei a orar em línguas, sim, eu comecei a ter uma força tão grande, começou a vir de dentro de mim, sabe? Uma garra, uma força interior tão grande, que eu mudei. Aquela Ana que não conseguia, não tinha força nem pra levantar às vezes da cama, às vezes até pra arrumar a casa, mudou. Aquela Ana já tinha força pra malhar, pra estudar. Eu comecei a estudar. Comecei a estudar 1 horinha, comecei depois a estudar 2 horinhas, porque eu tinha parado de estudar, né, na minha área. Então eu falei assim, não, se eu tô parada aqui desempregada, eu vou começar a estudar para concurso, né? Eu comecei a estudar e eu comecei a ver que eu comecei a desenvolver muito, sabe? Comecei a avançar muito nos meus estudos, comecei ali, todo dia também eu tinha tempo, né, de malhar em casa mesmo. E eu vi que eu comecei a ter muita força interior, e uma disciplina como eu nunca tive na minha vida. Eu estudava todo dia, bonitinho. Lógico, tinha dia que a gente não conseguia estudar, precisava fazer alguma coisa, né? Eu precisava ir no médico. Mas assim, sempre ali, estudando, fazendo meus exercícios, orando, ajudando em casa. Porque eu tinha que fazer, né? Eu entregava os currículos e ninguém me chamava. Então eu falava assim, bom, não vou ficar em casa chorando.
eu vou estudar, né? Já que eu tô aqui, eu vou estudar. E eu lembro que comecei a ter uma força tão grande, tão grande. E, assim, realmente fala na palavra, né? Que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Ele tá ali fortalecendo, né? Ele mesmo. E isso realmente eu pude comprovar. Eu comecei a ficar muito forte mesmo. Como se tivesse uma garra, sabe? Como se você tivesse forças para poder continuar, para ir buscar seus sonhos. E foi isso que aconteceu. E logo depois, né, a porta de emprego foi aberta para mim, e uma porta de emprego muito boa. E hoje eu estou trabalhando, graças a Deus. E hoje eu não consigo orar tanto em línguas, porque eu trabalho 8 horas por dia, né? Então eu não consigo orar, tipo, 2, 3 horas por dia, como eu tava fazendo. Às vezes 1 hora. Mas final de semana, assim, sábado, domingo, eu sempre tô orando. Sempre, porque a oração em língua, gente, se você tem esse dom, não tem esse hábito de ficar orando em línguas, olha, eu te desafio a fazer. Porque foi, assim, um divisor de águas na minha vida. A Ana antes de orar em línguas e a Ana depois de orar em línguas. E hoje eu tô assim, hoje eu tô lavando a louça, tô orando, tô no banheiro lá, tô orando em línguas. Às vezes tô no ônibus, tô orando bem baixinho, né, no pensamentos, bem baixinho também. E assim, toda hora eu tô orando. E se você não ora, se você não tem esse dom ainda, busca, né, busque, peça a Deus pra Ele te conceder. Porque você vai ter uma força muito grande se você começar a orar em línguas. Pode ter certeza. E se você tem esse dom, ore. Se você pode orar bastante, ore bastante, o máximo que você puder. Porque, olha, por experiência própria, foi uma mudança na minha vida. E é isso, essa experiência que eu tive com falar em línguas. É isso, até o próximo vídeo. Tchau.